Welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel e antes de começarmos a nossa aula, vamos checar o nosso conteúdo. Então, a aula de número 12, o objeto de conhecimento, são pronomes relativos, conjunções, advérbios, preposições como marcadores discursivos. E o detalhamento, diferença de uso dos pronomes, marcadores discursivos e conjunções. So, pay attention, preste atenção e vamos à nossa aula. O tema da nossa aula de hoje, então, vai tratar das link words, né? Nós já vimos esse tema. Link words, então, são todas aquelas palavras que nós utilizamos ali para ligar frases, orações, sempre dentro de um contexto, tá? Essas link words, assim, essas palavras que exercem essa função de conectar, elas têm essa classificação, mas são várias classes gramaticais que nós utilizamos como link words. Algumas, como é o caso das conjunções, por exemplo, já são link words por excelência, tá? Mas tem outros casos em que outras classes gramaticais atuam como link words. É o caso dos advérbios. Então, advérbios, ele é uma classe gramatical, tá? E ele serve ali para dar sempre um apoio, tanto para um verbo, para um adjetivo, ou então para um outro advérbio, tá? A função do advérbio como classe gramatical é essa. Ele sempre vai estar atrelado a um verbo, a um adjetivo e a um outro advérbio. Mas, por vezes, ele pode ser também uma palavrinha que conecta uma outra palavra, uma outra oração dentro de um contexto. Aí, nesse caso, ela vai estar sendo utilizada como uma link word. Entenderam? Olha só, adverb, então, é um advérbio, ele é uma classe gramatical, ele tem a sua função como classe gramatical, que está sempre ali apoiando, dando apoio, né? Sempre junto ali, intensificando, por exemplo, o sentido de um adjetivo, de um verbo, ou até mesmo de um outro advérbio. Essa é só a função clássica, mas, por vezes, ele vai ser utilizado como link word. Aí o contexto ali vai deixar bem claro qual é a sua função, tá certo? Então, os advérbios também podem ser link words, porque eles trabalham, eles funcionam como palavrinhas que conectam orações e frases ou palavras dentro ali de um contexto, mas ali no sentido de conectar orações e frases, tá certo? Vamos ver a definição dos advérbios agora. Então, os advérbios, né, are words that modify or describe verbs, adjectives or adverbs. Olha só, exatamente aquilo que eu falei. Os advérbios, então, são palavras que modificam e descrevem verbos, adjetivos e outros advérbios. Or entire clause, ou frases, orações completas. They typically answer questions such as how, when, where, why, or to what extent. Então, os advérbios, gente, eles vêm sempre no sentido de modificar ou descrever verbos, que é uma classe gramatical, adjectives, que são também, né, uma classe gramatical, são as qualidades, e os advérbios. Então, um advérbio ele está sempre modificando ou descrevendo um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio. Ou orações completas, entire clause, frases ou orações completas. Eles normalmente respondem a perguntas tais como, quando, onde, porquê ou em que sentido, né? Em que extensão, em que momento. Então, essa aí é a tradução, até que ponto, né? A expressão to what extent também tem essa tradução, tá certo? Então, em resumo, os advérbios, eles vão responder perguntas como essas aqui, ó. How, que significa como. Aí nós temos when, significa quando. Aí nós temos where, onde, né? São os pronomes interrogativos, né? O WH questions, porque eles começam com WH. O how não começa com WH, mas ele entra também nesse grupo aqui, tá? Why é por quê e to what extent, que é até que ponto, tá certo? Então, os advérbios, eles vão responder a essas perguntas de como, quando, onde, por quê e até que ponto, tá certo? How, when, where, why, to what extent. Então, essa é a função dos advérbios, responder, então, essas perguntas aqui, tá certo? Então, essa função sempre dentro do contexto onde eles estão inseridos, eles vão, de certa forma, responder
a essas perguntas, tá? Exceto, né, quando eles funcionam aí como linking words, tá? Que é o que nós vamos ver agora, tá certo? Então, linking words, os advérbios, eles podem ser linking words, são palavrinhas, então, que nós utilizamos ali para conectar frases, orações, conforme a gente já viu, certo? Bem, o que são os advérbios? Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai ver a definição e a função de cada um deles. Vocês vão perceber qual é a função do advérbio dentro desse contexto, tá certo? Olha só na primeira. Tom, né, que é o nome próprio, walked, caminhou, né, o passado do verbo to walk, que é caminhar, slowly. Qual é o significado desse advérbio slowly? Olha só. Vou mostrar para vocês. Slowly, então, é um advérbio que descreve como Tom andou. Exatamente essa função, então, do advérbio, tá certo? Então, o advérbio slowly quer dizer lentamente. Ele está explicando ali como, né, que o Tom se movimentou, como que ele caminhou. To school, né? Então, Tom walked slowly to school. O Tom caminhou, ou andou lentamente ou devagar para a escola. He wanted to arrive early. Ele queria chegar cedo. Today é hoje. Ele queria chegar cedo hoje. Olha só a definição de early. Nós temos, então, um advérbio que indica quando Tom queria chegar, né? Ele queria chegar cedo. Como, né? Quando que ele queria chegar? Ele queria chegar bem antes da aula, tá certo? Então, continuando aqui falando sobre os advérbios. Suddenly, he saw his friend Jack running towards him. Repentinamente, ele viu, então, o seu amigo Jack correndo para ele. Running towards, quer dizer, correndo, né, vindo para o lado dele. Então, vamos dar uma olhadinha o que é suddenly. Qual é a definição desse advérbio? Olha só, é um advérbio que descreve como Jack apareceu. Repare que a função do advérbio é sempre descrever, é sempre estar modificando alguma coisa. Continuando, então, no nosso texto, aí nós falamos assim, ó. Jack was late as usual. O Jack estava atrasado, a palavrinha late, quer dizer atrasado, né? Um adjetivo, tá? Está atrasado as usual. Está atrasado como sempre, né? Como de costume. Tom greeted him cheerfully. Então, o Tom cumprimentou, né? Cumprimentou-lhe ou cumprimentou ele cheerfully, and they walked together quickly. Vamos dar uma olhadinha na definição desses dois advérbios aqui, iniciando com cheerfully. Cheerfully é um advérbio que modifica o verbo cumprimentar, indicando como Tom cumprimentou o seu amigo Jack. Repare que aqui nesse caso, o advérbio, então, cheerfully, ele está conectado a um verbo, descrevendo, então, modificando ali, né? Indicando como o Tom cumprimentou o seu amigo Jack. Aí o outro advérbio que nós temos aqui nessa oração aqui é quickly. Quickly significa rapidamente, repentinamente, tá? É um advérbio, rapidamente, mas dentro do contexto é o que mais se encaixa. É um advérbio que descreve como Tom e Jack caminharam juntos. Continuando o nosso texto ali. They reached school just in time for the first bell. Eles alcançaram, né, chegaram na escola na hora, né? Antes da primeira batida do sinal, né? A palavrinha bell quer dizer sino, sineta, então campainha também, tá? Então, antes da primeira batida do sinal, eles chegaram na escola. Tom smiled happily. O Tom sorriu. Happily quer dizer felizmente. Ele deriva de happy, que é um adjetivo. Happily, felizmente, né? Happy, feliz. Happily, felizmente. Qual é a função dele dentro desse contexto? É um advérbio que descreve o humor de Tom. Então, repare que a função do advérbio é descrever, é modificar, né, conforme a gente já viu na definição. Então, Tom smiled happily, knowing they wouldn't be late today. Então, o Tom sorriu, né, felizmente, ou cheio de felicidade, sabendo que eles não chegariam, né, ou não estavam atrasados, né, não chegariam atrasado hoje. A palavrinha today, então, é um advérbio e ele tem essa definição aqui, ó. É um advérbio que indica quando a ação está ocorrendo, tá? Olha a função dos advérbios, ele vai modificar, tá? É uma das funções dele, é modificar o verbo, tá? Ou então acrescentar essa informação. Nesse caso aqui, ó, do advérbio today, que significa hoje, ele está indicando, então, quando essa ação está ocorrendo,
certo? Que é a função do advérbio. Se ele estiver na função de um conector, de uma linking word, ele também vai exercer esses mesmos papéis, tá? Lembre-se que o advérbio vai responder perguntas como, por quê, onde, quando, né, até que ponto. Essas são as perguntas que os advérbios vão responder dentro daquele contexto onde eles estão inseridos. Bem, ao longo desse texto aqui, nós vimos alguns exemplos que terminam em ly, tá? Aliás, essa é uma característica dos advérbios. Na maioria dos casos, tá, os advérbios têm a sua terminação em ly, tá? A gente fala sempre nessa ideia de na maioria das vezes. É porque, às vezes, né, foge dessa regra, não existe uma regra absoluta. Poucas situações nós podemos dizer que uma determinada definição ela dá conta de todas as situações que ocorrem na língua, tá? Mas a gente sempre utiliza essa de modo geral, né? Como que essas situações podem ser resumidas. Os advérbios, via de regra, ou na maioria das vezes, têm a sua terminação em ly, tá? Conforme nós vamos ver agora. Nós vamos deparar então agora com alguns advérbios com essa terminação e vamos explicar um pouquinho sobre esses advérbios. Acompanhe aqui, ó. Então, os advérbios com terminação em ly, tá? Advérbios com terminação em ly, adverb with ly ending. Ly ending. Nós temos então esses duas letras aqui, né? E reiterando que, na maioria das vezes, os advérbios em língua inglesa têm terminação em ly. Os advérbios que terminam em ly são normalmente oriundos de adjetivos, que são qualidades, e são classificados como advérbios de maneira, de modo, né? Nós temos na língua portuguesa. Veja alguns exemplos. Olha só, a palavrinha quick é rápido, tá? Quickly, rapidamente. Preste atenção nessa terminação aqui. Slow, devagar. Slowly, né, com a terminação ly. Olha só, mente aqui, ó, vagarosamente, lentamente. Eu quero chamar justamente a atenção de vocês para isso aqui, tá? Os advérbios que possuem terminação em ly, eles têm, via de regra, na maioria das vezes, né, porque isso não se esgotam todas as situações nesse exemplo, então, nesse resumo, tá? Mas na maioria das vezes os advérbios com terminação em ly terá a sua tradução para a língua portuguesa como mente. Então, o final ly dos advérbios em língua inglesa vai ter a tradução mente, tá? É o caso de vagarosamente, lentamente, rapidamente, que a sua palavra imediatamente na língua inglesa, né, vai ter sua terminação em ly, certo? Então, o que nós vimos até agora? Que os advérbios são uma classe de palavras, tá? Que desempenha a sua função dentro ali do contexto onde eles estão inseridos, mas, por vezes, eles também podem ser palavras que conectam, ou seja, funcionando como linking words. E, em alguns casos, na maioria dos casos, os advérbios em língua inglesa têm terminação em ly, tá? Reitero que não são todos os casos, somente alguns casos, né? A maioria, na verdade, são advérbios com terminação em ly. Quando esse advérbio termina em ly, nós temos então a tradução mente da língua portuguesa. O sufixo mente da língua portuguesa, ele é também de advérbios, tá? Vamos rever então só para a gente, né, aprender mesmo, né, compreender como é que dá essa tradução. Olha só. Então, os advérbios com terminação ly, ele vai ter sua tradução em mente. Reitero, esse exemplo aqui, tá? Isso que eu estou falando aqui é na maioria das vezes. A grande maioria dos advérbios com terminação em ly tem essa sua tradução mente na língua portuguesa, tá? Esse final ly é o mesmo que mente na língua portuguesa. Não se esgotam aqui todas as situações, tá? Há situações que divergem e seguem um outro padrão, mas, via de regra, né, de modo geral, a gente pode seguir essa regra. Então, advérbios com terminação em ly terá sua tradução em mente, ok? Agora, vou mostrar para vocês os advérbios. Nós já vimos os advérbios como classe gramatical, com essa função que eles vão modificar ou descrever um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio, né? Agora, a gente vai dar uma olhadinha nesses advérbios funcionando como linking word. Olha só. Então, adverb as a linking word, né? Advérbio como uma palavra
conectora, uma palavra que liga, tá? Então, nós temos essa definição. Então, os advérbios que funcionam como linking word. They play a crucial role in providing additional details or context to a sentence, helping to clarify or enhance the meaning of words they modify. O que está escrito aqui? Eles desempenham, they play a crucial role, eles desempenham um papel crucial em providenciar, em providenciar detalhes. A palavrinha details, né, é uma palavra cognata e significa detalhes, né? Então, eles providenciam detalhes adicionais, or context, ou um contexto. Então, a função dos advérbios, quando estão sendo utilizados como linking words, eles vão adicionar um detalhe a mais, ou eles vão, então, mostrar ali um contexto a uma oração, tá? Uma sentence é uma oração, um período, tá? Helping to clarify, ajudando a clarear, or enhance the meaning of the words they modify. Ou então, ampliar ali o significado, a palavrinha meaning, significado of the words they modify. Então, os advérbios, quando eles são linking words, ou estão na função de linking words, eles vão providenciar um detalhe adicional ou um contexto a esse período ali onde eles estão inseridos, tá? Ajudando a clarear ou então ampliar, né, o significado das palavras que eles modificam, ok? Agora eu vou mostrar para vocês duas palavrinhas que nós tiramos desse texto, cuja tradução, né, ele não é advérbio. Eu separei justamente para a gente dar uma olhadinha aqui, olha só. Essas palavrinhas aqui, gente, tanto clarify como modify, são verbos e não advérbios, tá? Então, clarify significa clarear, né? To clarify, clarear, modificar aqui, então, o verbo modify, to modify, modificar em língua portuguesa. Por que eu trouxe esses aqui? Porque eles têm uma terminação em Y e é meio incomum, assim, não é tão comum ter verbos com essa terminação, tá? E justamente para a gente diferenciar. Porque quando a gente fala dos advérbios com terminação LY, tá? Ele vai ter sua tradução em mente na língua portuguesa. Na mais das vezes, na maioria dos casos. Mas tem palavras que às vezes não são advérbios. Esse caso aqui, gente, essas duas palavrinhas, elas não têm terminação em LY, tá? Mesmo que elas tivessem terminação em LY, elas seriam verbos. Então, a gente tem sempre que olhar o contexto onde essas palavras estão inseridas, ok? Então, algumas palavras, e daí a necessidade da gente não generalizar e dizer que é uma regra, por exemplo, o fato das palavras em língua inglesa ou dos advérbios em língua inglesa com terminação LY ter essa tradução mente da língua portuguesa. Porque nem sempre eles são advérbios, há exceções, né, algumas situações que a gente precisa analisar dentro do contexto. Mas a maioria das vezes funciona perfeitamente, tá certo? Então, clarify, modify, são duas palavrinhas cognatas, né, que a gente pode relacionar diretamente aí a tradução dessas duas. São dois verbos aqui, tá? Então, essa é a função dos advérbios dentro de um contexto onde eles são linking words, tá? Nós já vimos que eles têm funções definidas como classe gramatical, certo? Que é descrever ou ampliar ali o significado, né, dos verbos, dos adjetivos, aliás, e de outros advérbios. Aqui a gente está vendo eles como linking words. Como linking words, eles vão fazer o seguinte, esses advérbios. Eles vão conectar, mas para além disso, eles vão clarear, né, o sentido ali, o significado daquele contexto e modificar, às vezes, o sentido ali onde eles estão inseridos, tá? Essa é a função, então, desses advérbios quando funcionando como linking words, tá certo? Quando elas estão sendo utilizadas para conectar, ok? E elas têm classificações também, olha só. Então, os advérbios, né? Eles têm, pode ser, passar uma ideia de adição, de acrescentar informações, e aqui a gente cai em algumas que podem ser conjunções também, mas eles são de origem advérbios, porém, elas funcionam como conectivos, como conjunções. Olha só esses exemplos. Nós temos, então, adição, né? Additionally, also, furthermore, moreover, aliás.
nós temos são essas palavrinhas, esses advérbios funcionando como linking words. Aqui, ó, lembra das palavrinhas com ly no final? Advérbios com terminação ly? Ele vai ter a tradução mente. É o caso aqui. Additional, né? Adicionalmente, né? Additionally, adicionalmente. Additional, adicionar. Additionally, adicionalmente. Ou, né? O que vem em excesso, que vem no sentido de adição. Also, também, furthermore, todas essas palavrinhas aqui são advérbios, né? Funcionam como advérbios e eles vão acrescentar algo àquele contexto onde eles estão inseridos. Olha o exemplo. He likes coffee. He also drinks tea. Ele gosta de café. He likes coffee. He also drinks tea. Ele também, olha só, ele também gosta de chá, né? Ele toma chá. A palavrinha tea é chá, ok? Repare que ele está dizendo também em relação ao café. Olha só. He likes coffee. Ele gosta de café. E também toma chá, tá certo? Então ele está acrescentando uma ideia aqui. Eu estou utilizando esse advérbio aqui, tá? Nesse contexto ele está adicionando uma informação, ok? He likes coffee, he also drinks tea. Ele também toma chá. A posição, gente, do advérbio depende muito de quem está utilizando, tá? Não existe uma regra que ele deve aparecer aqui ou ali. Então é mais uma questão de estilística de quem está utilizando, tá? Ele pode vir no começo, ele pode vir no meio, claro, respeitando certas regras. Você não pode colocar aleatoriamente, porque aí a tua frase, o que você está escrevendo pode não fazer sentido, tá? Mas não existe uma regra que define, ele deve vir no começo, ele deve vir no meio, no final, tá? Há casos onde ele pode variar de posição. Os advérbios também, quando funcionando como linking words, eles podem passar a ideia de contraste, tá? Para mostrar oposição ou diferença. Olha alguns exemplos. However, nevertheless, instead, são alguns dos exemplos, né? De conjunções também, né? Que são advérbios e estão funcionando como linking words. Olha o exemplo. He didn't study. Instead, he watched TV. Ele não estudou. Didn't. Ele não estudou. Em vez disso, em lugar, né, disso, em vez disso, a palavra instead, a sua tradução principal em vez disso, né? Em vez disso, he watched TV. Ele não estudou. Em vez disso, ele assistiu TV. Ele viu TV. Ok? Agora, vamos ver causa e efeito. Os advérbios também podem fazer isso. Causa e efeito, para mostrar consequência. Olha algumas das palavrinhas, das link words aqui. Therefore, thus, hence. Olha só o exemplo. She speaks English fluently. Therefore, she was hired as a language tutor. Ela fala inglês fluentemente. Chama atenção aqui, ó, para esse ly, né, que caracteriza advérbio em língua inglesa. E ele tem a sua tradução mente na língua portuguesa. Olha só, fluent é fluente. Fluently, fluentemente, tá? Então, ela fala inglês fluentemente. Por isso, em vez disso, como consequência, she was hired as a language tutor. Ela foi admitida. A palavrinha hired quer dizer admitida. Foi contratada como tutora de língua, ok? She speaks English fluently, therefore she was hired as a language tutor. Ela fala inglês fluentemente, por isso ela foi admitida, né? Ela foi empregada como tutora de língua, ok? De linguagem, enfim, da língua inglesa, né? Que é o caso aqui. Também os advérbios podem funcionar como sequência, ordem, para organizar ideias. Olha alguns dos exemplos. Firstly, secondly, finally. First é primeiro. Firstly, primeiramente. Second é segundo. Secondly, segunda. A gente não fala essa expressão segundamente, tá? Na língua portuguesa ela não faz muito sentido. Mas é nesse sentido aqui que ela existe, tá? Em segundo lugar, né? Finally. Final é final. Finally, finalmente. Ok? Então, eles têm essa terminação em ly e seguindo aí aquilo que eu já falei anteriormente, eles vão ter a sua tradução na mais das vezes com o finalmente da língua portuguesa. Firstly, prepare the ingredients. Olha só, primeiramente,
prepare the ingredients. Primeiramente, prepare os ingredientes. Secondly, eu não falo segundamente, né? Essa expressão na língua portuguesa não faz muito sentido. Mas em segundo, né? Segundo, secondly, mix them well. Misture, a palavrinha mix quer dizer misturar, tá? Mexa, misture. Mix them well, misture-os bem, tá? Firstly, prepare the ingredients. Secondly, mix them well. Primeiramente, você prepare os ingredientes. Depois, em seguida, na sequência, em segundo lugar, mexa-os muito bem. Nós temos, então, para dar advérbios para dar ênfase. Nós podemos utilizá-los para dar ênfase. Olha só. Nós temos indeed, certainly. Certainly também, ele é um exemplo daquela situação onde o ly é utilizada como o advérbio, a sua tradução mente. Indeed, certainly, certamente. Exemplo. It was indeed a magnificent performance. Foi, na verdade, uma performance magnífica. Foi, na verdade, indeed, né, para reforçar, então, um ponto, para dar ênfase. Ele poderia ter falado só assim, ó, It was a magnificent performance. Foi uma performance magnífica. Mas ele quis reforçar, ele quis dar ênfase, então ele colocou o advérbio indeed. It was indeed a magnificent performance. Foi, na verdade, uma performance magnífica. Agora, dois exemplos aqui, onde eu vou ter esses dois advérbios aqui funcionando, né, como linking word. A primeira, the weather was exceptionally warm. The weather, a temperatura, weather, was exceptionally warm. ly também tem essa tradução mente, conforme eu falei, né, ele é um advérbio. Então, excepcionalmente quente. Então, a temperatura estava excepcionalmente quente. Então, essa palavrinha aqui funcionando como um advérbio, né? Como uma linking word. Então, we decided to have a picnic in the park. Então, nós decidimos fazer um piquenique no parque. Chama atenção, então, para o so, cuja sua função ali, né, é ligar. Ele é um advérbio funcionando ali como uma linking word, que mostra, então, o motivo ou a causa da decisão de fazer um piquenique no parque. Ele conecta o clima quente à decisão tomada. O outro exemplo, nós temos he studied diligently. Consequently, he aced the exam. Ele estudou, essa palavrinha aqui, gente, quer dizer com muito foco, tá? Ele estudou com muita dedicação, tá? He studied diligently. Consequently, he aced the exam. Ele estudou, então, muito, ele estudou bastante. Consequentemente, chama atenção aqui para esse advérbio com terminação em ly. Consequentemente, he aced the exam. Consequentemente, ele passou na prova, tá? Essa expressão ace, ele é nesse sentido, então, de conseguiu passar, né? Ele fez uma façanha ali de conseguir passar. É algo no sentido mais extraordinário, tá? Ele estudou muito. Consequentemente, ele arrasou, ele mandou muito bem no exame, tá? Então, se vocês procurarem esse verbo ace, ele não vai aparecer nesse sentido, tá? Mas nesse contexto aqui quer dizer que ele foi muito bem na prova, tá? Ele arrasou na prova e, consequentemente, ele passou no exame. Esse advérbio consequently, ele deriva de consequent, tá? Ele tem a terminação em ly, o que o torna um advérbio cuja tradução na língua portuguesa tem o finalmente, consequentemente. É uma palavra, então, né, um advérbio que conecta, indica no contexto uma relação de causa e efeito. Ele conecta o estudo diligente com o resultado bem-sucedido da aprovação no exame, tá certo? Então essa é a função aqui desse advérbio aqui, certo? Então só para deixar bem claro, né, qual é a função desse advérbio, ele é uma classe gramatical e ele tem as suas funções como classe gramatical, mas por vezes ele pode ser utilizado então como uma linking word, ou seja,
né, uma situação onde ele vai funcionar para conectar palavras, orações, na maioria das vezes, orações e frases dentro de um mesmo contexto, tá? Então, quando ele está inserido dentro de um determinado contexto, onde ele está conectando, ele é, além de ser um advérbio, uma linking word. Então, isso reforça aquela ideia que a gente fala sempre. As linking words, elas são várias palavras de várias classes gramaticais que, a depender da situação e do contexto, elas funcionam como linking word, tá? Normalmente são preposições, conjunções, como a gente viu aqui, advérbios também, certo? Algumas palavrinhas já são, então, linking words por característica, é o caso das conjunções, tá? Mas outras, a depender da situação, entram ali como linking word, muito voltado e muito excepcionalmente dentro de determinados contextos, tá certo? Gente, então, falamos bastante sobre os advérbios, eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai ficando por aqui.